Fala galera, beleza? Papo Fute na área, começando mais um episódio. E agora nesse episódio vamos falar sobre o Flamengo, campeão da Libertadores depois de 38 anos. É muito tempo, eu mesmo não vi, o Adílio aqui não viu, o Maicon não viu, só o Divino que realmente viu o Flamengo campeão da Libertadores lá nos anos 80. E vamos falar também sobre Gabigol, se o Gabigol realmente fica no Flamengo ou se ele sai, e sobre o Jorge Jesus, que ele veio fazer aqui no Brasil, tá sendo fantástico. E queria saber de vocês, o que vocês acharam sobre a final da Libertadores, o que vocês podem falar aí sobre essa final aí que foi épica, né? Nos últimos minutos que o Flamengo foi lá, buscou resultado e conseguiu a virada com 2 gols do Gabigol. O que vocês acham? Pra mim, essa final da Libertadores, desde o começo do ano eu venho falando, é carta marcada. Tanto que eu falei que o Flamengo ia ser campeão e acertei até o pra cá. Sempre Pior que botei foi desde o começo campeão o Flamengo 2-1 e na final. Mas foi difícil. Foi difícil que eu tava assistindo o jogo, mas uns companheiros. E eu falei pro meu companheiro, companheiro, cheirinho de novo. Cheirinho de novo. Mas, já tinha perdido até a esperança, mas deu tudo certo. E eu falei aquele ditado, né? Quem joga contra o Flamengo, para ganhar, tem que fazer no mínimo 2 gols. Se fazer só um, não ganha. Seja contra River, seja contra Boca, seja contra Liverpool, seja contra qualquer um. No mínimo 2 gols. Que o Flamengo já começa ganhando. O Gabigol sempre. De 1-0. E pra quem não. É igual um time que eu sempre falei, né? São Paulo nos anos 80. São Paulo nos anos 80, quem jogava com o São Paulo sabia que o jogo tinha que marcar 2 gols. Porque o São Paulo, o gol é mesmo assim, é o Flamengo de hoje. Verdade. Pra quem não sabe, esse é o Divino. Vai participar aí com a gente também aqui no canal, fazer seus comentários. E realmente, ele no grupo Adil tá aqui, a gente tem um grupo dos amigos e realmente ele dizia, o Flamengo vai chegar na final, vai ser campeão, é contra o Liverpool. Ele só errou os gols, que ele falou que era 2 gols do Bruno Henrique. Pois é. Arrascaeta. Do Arrascaeta, foi 2 gols do Arrascaeta. Acho que vai ser o contrário, na final do Mundial. E no grupo a gente tem também aqui, o pessoal falando, do Cruzeiro, ele falou realmente, o Flamengo contratou o Arrascaeta pra não perder mais pro Cruzeiro. E realmente não perdeu mais pro Cruzeiro. O Cruzeiro tá quase caindo. E aí, Mike, o que você acha da final da Libertadores? O Flamengo e River nesse jogo da Libertadores agora, dia 23 de novembro, nós observamos um Flamengo um pouco diferente das suas características. Nos primeiros 14 minutos, antes do gol do River, o Flamengo até jogou bem. Conseguiu finalizar um remate no gol. Mas o Flamengo, depois que pegou o primeiro gol do River Plate, o Flamengo ficou muito... Não sei se o psicológico dos jogadores mudou um pouco, a questão emocional. Alguns jogadores que normalmente não erram passe, estavam errando muito passe. Eu acho que um pouco do emocional abalou naquela hora, porque a gente observa também o fato que o Flamengo já havia muitos anos sem conquistar um título dessa expressão e aquilo pesou. Mas uma coisa que eu tenho observado também, relatar para vocês, porque o Flamengo ganhou o jogo no vestiário, porque o Flamengo já entrou com outra postura no segundo tempo, já conseguiu agredir mais o time. Certo que o River vinha bem, conseguiu neutralizar algumas peças do Flamengo. A gente também não pode deixar de falar a questão do Galhardo. Eu vejo muita gente falando, o gol do Gabigol, beleza, foi bom. Só que, na minha opinião, o Marcelo Galhardo, ele mudou mal o time. Ele chamou o time do Flamengo para o seu campo. É tão tal que o Jorge Jesus mudou logo, já colocou o Diego, tirou o Gerson, depois colocou o Vitinho para jogar. O Diego foi por lesão, né? O Diego por lesão, no caso o Gerson lesionou, sentiu, e ele colocou o Diego para jogar. Mas o Galhardo já colocou um homem pesado, que era o Lucas Prato, e tirou o rapaz que fez o gol lá, se não me engano, o Borré, né? Borré. Então ele chamou o time do Flamengo pra... O time também cansou, né? O time do River. Eu vi até aquela marcação lá que o River tava fazendo no Flamengo que não existe. O que mudou mesmo o paronômetro do jogo foi a entrada do Diego. O time, quando o Diego entrou, o jogo mudou completamente. Sim. Né? Não vou dizer que o Galhardo ele recuou, mas quando o Diego entrou, que teve uma chance lá, que o Bruno Henrique cruzou, né? Foi o Bruno Henrique que cruzou aquela bola, né? Foi o Gabigol, exatamente. O Gabigol, cara a cara com o goleiro, em vez de chutar, não, foi cruzar. E o zagueiro foi e tirou.
Então, depois daquele momento ali, o time foi pra cima. Assim, mudou o jogo depois que o Diego entrou. Não sei se pela liderança, né? E muito se criticava Mas o Diego, algumas pessoas criticavam muito o Diego porque ele tinha aquela postura, né? De recuar muito, ficar pegando a bola, prendendo a bola. E ele fez diferente, ele pegou a bola, ele soltava, ele dava o passe. Você vê que ele entrou mesmo pra colocar o ritmo no jogo, ele ditou o ritmo do jogo. Exatamente, o Diego ele editou o ritmo de jogo, então pra mim o essencial foi a entrada do Diego. O Vitinho, na verdade, nem pegou na bola, né? O Vitinho... Nem o Pires, nem chegou nem a pegar na bola, né? O Pires também, porque entrou no finalzinho. Ainda bem que o Pires não precisou pegar na bola. O Vitinho não pegou na bola. E se pegasse também, era a bola pra cima na hora. E o Jorge Jesus? Jorge Jesus é o maior técnico da história do Flamengo? Sim, pelos títulos conquistados, sim, né? Pela final, não. Eu achei ele muito apático na final. Não sei se ele soube controlar, nem se falar depois dos 14 minutos. O Flamengo veio jogando bem, mas depois do gol, o Flamengo sumiu dentro de campo. O River Plate dominou o jogo todinho. Mas o que o River Plate fez? Dominou. O River Plate, o River Plate teve chance de matar o jogo. O River Plate fez um gol nas falhas. As falhas, o Flamengo teve 3 falhas. O River Plate teve a chance de matar todo o jogo, todos os 3 gols. Todos os 3 gols. Mas o Flamengo no segundo tempo chutou 8 bolas no gol. Mas qual gol, Júnior? Chutou bola no gol. Chutou 8 bolas no gol. Eu acho que o goleiro fez 2 defesas. O Flamengo finalizou mais que o River. Porém, é o seguinte, o River ele marcou melhor o Flamengo. O Flamengo ficou neutralizado. Mas ele cansou, né? É porque é o seguinte, o Flamengo, o estilo de jogo do Flamengo é aquele, é agressividade. E ele foi justamente pego na arma que ele faz muito com os adversários. Que o River fez isso com o Flamengo ficou acuado. Eles estavam... assim que o River fez o gol, eles estavam toda hora indo na frente, pressionando a saída de bola. É tão tal que o Arão errou muitos passes. Toda hora ele pegava a bola. Ontem, se tivesse um Bruno Henrique no River Plate, era 4x0 o River Plate. 4x0. Não foi nenhuma e nem 2 vezes que o River Plate ficou 3x3 contra o jogador do Flamengo, não. Então, se tem um Bruno Henrique da vida que dá conta de correr, principalmente do lado do Felipe Luiz, que é um pouco lento na marcação. Na recomposição, né? Na recomposição. Ontem o River Plate tinha matado o jogo. Porque ontem foi 2, 3 vezes que eles ficavam 3x3, mas sabe, o River Plate é de toque, né? Então não adianta o cara tocar se não tem velocidade. Né? O River Plate é um bom time que tá na área ali de contenção, toca, sai na cara do gol. Mas se for naquele lançamento ali... Ali aos 40 minutos do segundo tempo já, o Galhardo, quando ele fez aquelas mudanças, ele já estava pensando assim, acabou... Então, tal que vocês forem observar na transmissão do jogo, ele já estava naquele oba-oba com a torcida, levantando a torcida. Na verdade, eu acho que ele queria animar a torcida para apoiar o time, porque a torcida do Flamengo já estava... a torcida do Flamengo... Mas ele já estava com aquela confiança de falar assim, olha, eu vou colocar aqui um centroavante para eles ficar jogando a bola aqui na área e eu só ficar caindo, só ficar daquele jeito que ele... aquela catimba argentina que todos nós conhecemos. Não jogou mal, não. O Lucas Prato chutou no mínimo 3 bolas no gol. Ele chutou mais bola no gol que o Gabriel. O Gabriel só chutou 3 bolas no gol, 2 foi gol. Né? E uma o goleiro defendeu. E uma foi aquela bola mascada, né? 15 minutos que ele jogou em campo, ele chutou mais de 3 bolas no gol. O negócio do Lucas Prato é porque ele ficou marcado porque ele perdeu a bola do gol, né? Mas se não tivesse sido o gol... Eu acho que o único grande problema do River Plate foi questão de físico. Não foi o técnico que mexeu mal, foi porque quando o técnico mexeu, o time já estava sofrendo os ataques. O técnico mexeu depois que o time já estava levando a pressão do Flamengo. Só isso. Pode ser. E a questão do Jorge Jesus é um grande técnico pra mim, ó. Mas como velho flamenguista e já bem velhinho, meu grande técnico do Flamengo é o professor Carlinho, que não tá entre nós mais, infelizmente. Mas é o grande técnico pra mim do Flamengo, é o professor Carlinho. Carlinhos Violino? Carlinhos dos anos 90, 80. Nada dava certo no Flamengo, chama o Carlinho. O Carlinho vinha e ganhava título. Isso foi até nos anos 90, né? Ele foi campeão do Campeonato Brasileiro de 92. Brasileiro, que a CBF não reconhece o título, mas é campeão da Série A, isso ninguém pode dizer. Quem viveu na época sempre fala, né? E foi campeão 92 brasileiro, chamaram lá, tanto o professor lá e não deu certo, pegaram o Carlinho. Carlinho veio, só que apenas o Flamengo tinha um grande eixo, que era Gilmar, Gotardo, Júnior e Gaúcho. E ele pegou esse time com 4 jogadores e foi campeão brasileiro, jogando muito. E depois ganhou outros títulos. Foi Cariocas, 3 passagens no Flamengo, né? E ele nunca passou em branco.
Pra mim, o grande técnico do Flamengo é o professor Carlinhos. Porque hoje se deve muito ao Jorge Jesus pelo elenco, né? Hoje o elenco do Flamengo é excepcional. Tirando, eu, assim, tem dois jogadores que eu não falo assim, que é o Rodrigo Caio e o Ilharão. Eu acho que eles não têm futebol pra jogar no Flamengo. O Rodrigo Caio não por ser um mau zagueiro, mas o Rodrigo Caio dentro da área ele é muito perigoso pra ele fazer um pênalti. Eu falo a questão da imprudência. Né? Imprudência. Não Ele é questão muito do futebol. imprudente. Futebol ele tem. Por baixo, mas se for por cima, o cara passou dele ali, ele não tem o controle de esperar até. Pra mim, o zagueiro que eu tenho mais confiança no Flamengo é o Pablo Maria. Exatamente. Porque ele não é aquele zagueiro que quando... Eu desesperado. até fiquei com muita raiva naquele jogo, que o Flamengo precisava da bola, e quando ele tava ali com a bola ali, aquele lance ali na lateral, que ele tá de costas, ele joga pra lateral. Ele joga pra lateral, com mais segurança. Mas aqui não é uma coisa mais certa. Quantas vezes a gente viu um zagueiro perder a bola ali e tomar o gol? Ele é um zagueiro... Depois a gente ficar falando, pô, era só jogar pro lado. Porque se o Pablo Maria tivesse a velocidade do Rodrigo Caio, você tá louco. Era um baita de um zagueiro. Questão tem muita qualidade. Do Jorge Jesus, como foi falado aqui há pouco, questão dele ser o maior técnico da história do Flamengo, eu já até comentei com alguns colegas aqui, questão que ele ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores agora. Na minha concepção, ele ganhando o Mundial e ganhando possíveis títulos, né? Porque ele tem contrato agora até maio, ou até junho, se eu não me engano. Ele pode assinar um pré-contrato agora, mas ele fica até maio, junho. Se ele conseguir ganhar Mundial de Clubes, se ele conseguir ganhar Recopa, Supercopa e a também. Supercopa, pra mim ele já é o maior ídolo da história. Questão de treinador do Flamengo em títulos e em trabalho é ele. Mas vocês sabem, se ele ganhar isso, ele não fica no Flamengo não, né? Você já falou, você já tem nota que se ele ganhar esse título aí, ele não dirige o Flamengo mais ano que vem. Eu também, se fosse então, ele, eu não ficava. eu acredito que o ano que vem, o novo treinador do Flamengo é o Renato Gaúcho. Eu acho que com essa diretoria o Renato Gaúcho não assume o Flamengo. Não, você pode perceber, não sei se vocês viram no jogo Flamengo e Grêmio lá, que o Flamengo ganhou, o Renato Gaúcho estava sorrindo pro jogador do Flamengo. Então ali eu já vi não tem um aperto de mão. Ele criticou o Flamengo na diretoria, que montou um elenco que era obrigação de ganhar do Grêmio. Mas ele baixou a bola depois. Ele baixou a bola porque viu que talvez o Jesus não pode ficar no Flamengo. Então, se o Flamengo... a diretoria não tem que olhar para isso, não. Não tem que olhar para isso porque o que vale é o cara ser bom. Entendeu? Então, se o cara quer ser campeão, ele não tem que olhar o que o cara fez no passado. Tem que contar o presente e o futuro. Eu acho que o Flamengo contrata um outro técnico estrangeiro se o menino sair. Não, eu acho besteira. Eu acho que com esse elenco aí, botar na mão do Renato Gaúcho também vai ser igual a questão do Renato é porque essa gestão, ela não quer o Renato. Essa gestão, ela quer Eles não batem bem. Eles querem um trabalho... Quem não quis o Marcos Braz não quer o Renato. Porque o Renato não quis o Flamengo? No início do ano. É porque ele não quis. Se o Jorge Jesus não vai ficar no Flamengo, que eu acho que ele não vai ficar, o Flamengo ele vai trazer o Renato Gaúcho. Se, caso, que nem vocês estão falando, que a diretoria do Flamengo tem uma mágoa do Renato Gaúcho, porque tentou contratar ele no começo do ano, ele não quis vir, mesmo pagando um salário absurdo para ele, pode ser o São Paulo, né? E o técnico do Flamengo vai ser um desses dois aí. Ou tu acha que pode ser outro, Divino? Pode ser outro. Eu, pelo menos, não tenho aquela esperança, intuição que o Renato vai ser bom no Flamengo, bem no Flamengo, não. Eu preferia o técnico do River Plate, que o Galhardo, ou o Carine. Mas eu gosto do Carine. O Carine sabe trabalhar. Não deu certo no Corinthians esse ano, porque ali só Deus. Não tinha outro ser humano, não dá conta de fazer nada ali no Corinthians. Então o Carine pra mim é um bom técnico. Mas o Carine, ele é, pelo estilo de jogo do Flamengo, ele é retranqueiro. Eu acho que o Carine é retranqueiro. Claro, com as peças que o Corinthians tem, não tem como você jogar pro ataque toda a vida, né? E o Galhardo, eu acho que ele vai ter proposta do Barcelona, eu acho, não sei. Então já tem nos jornais fala que ele vai pro Barcelona, né? Então acho que esses dois é mais difícil. Mas o Carille não, o Carille é fácil, mas o Galhardo, sim, desses aí o melhor é o Galhardo, né? Porque quem chega em 5 finais, né? 5 anos, 3 finais em 5 anos. Eu acho bem provável a questão do Galhardo, porque ele troca a Argentina pelo Brasil, eu acho que não. Acho que a ambição dele é a Europa. A ambição dele é treinar um time europeu. E o Flamengo também, como nós falamos aqui ainda há pouco, o Flamengo não tem ambição por Renato Gaúcho. Para mim, o Renato Gaúcho, a ambição do Renato é a seleção brasileira. Porque com a queda do Tite, a qualquer momento que ele está pedindo para sair, ele pode ser que ele assuma a seleção brasileira. E o Tite? Mas Tite no Flamengo, não? Tu acha, não? Tite no Flamengo? Não. Tu acha que o Renato Gaúcho vai perder a oportunidade de treinar o Flamengo para ele esperar o Tite cair
em 2022? Acho que é um pouco, né? Eu acho que o Tite não cai antes de 2022. Não adianta o cara ficar na esperança de treinar a seleção brasileira pensando que o Tite vai cair. A não ser que com 5 rodadas da Copa América o Tite não ganha nada. Da Copa América não, vai ter a Copa América ano que vem, né? Copa América ano que vem? Tem eliminatória, né? Tem outra vai ter Copa Copa América no ano que vem. E eliminatórias agora em março. Vai que só que ser um fracasso na Copa América e um fracasso no começo das eliminatórias. Aí sim, não vou dizer nada. Que um time pode, o outro técnico pode treinar o. Não, mas o Renato ele tem contrato com o Grêmio de 3 anos. Isso não é o problema. 3 anos não, pô, é só o final do ano. Até o final do Não, ano. mas ele vai assinar contrato com o Grêmio. Ele Será já falou, de 3 ele anos? Ele declarou, ele vai renovar o contrato Mas com o Grêmio. ele de 3 E anos? ele pediu peças. Eu acho que o Renato ele nunca fez isso no Grêmio. Ele sempre renova o contrato de 1 ano. De um ano. Acho que de 3 anos. Eu acho que não, ele deve O renovar. presidente porque quer. O presidente quer. A seleção brasileira não é empecilho pra ninguém, né? Porque se a CBF convidar o Renato para ser treinador, Ele vai na hora. o Grêmio com certeza libera Sim, o Renato sem tranquilo. grandes burocracia, porque vai servir a seleção, né? No adversário, né? Sim. Em relação a Isso gente... é pra qualquer técnico brasileiro, né? O cara pode estar treinando qualquer time lá. A seleção brasileira Isso vai do convida treinador. ele, né? Vai do treinador com a diretoria. É. Então, mas isso eu- aí a maioria dos times vai liberar. Que nem o Tite. O Tite foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Tite, E- Logo em seguida Mano, saiu. Tite, E todos Mano, foram tudo. pra seleção brasileira sem nenhum problema. Mas eu acho que a CBF tinha que pensar mais alto. Pensar em um técnico que não seja brasileiro. Porque brasileiro já deu. Porque o já que tinha paga de dar. tão caro, né? Pra não fazer nada. A questão do técnico estrangeiro em si é porque a CBF ela tem uma resistência com técnicos estrangeiros. Mas eles o- não. o Eles técnico não. brasileiro, meu amigo, o técnico brasileiro não tem. Você. Tá o Tite ultrapassado. perdeu a Copa do Mundo. Porque não tinha um esquema de jogo, não tinha. Só tinha aquele feijãozinho com arroz ali. Sabia que ia pegar uma Bélgica que tinha. Aquele rapaz lá, que eu não lembro o nome. Hazard, De Bruyne, Lukaku. O Lukaku. Sabia que tinha um Lukaku forte. Ele não tinha um esquema pra segurar um cara. Então, o futebol brasileiro só tem um esquema e só tem 12 ou 13 jogadores. Então, eu acho que o Brasil, pra ganhar outra Copa do Mundo, só se parecer um Ronaldinho Gaúcho, ou um Ronaldo Fenômeno ou um Romário. Eu acho muito difícil o desses Brasil caras. ganhar uma Copa nos próximos 20 anos. Tu Acho vê- muito difícil. Por causa da mediocridade dos treinadores. Porque a gente vai colocar aqui, na seleção brasileira hoje, o primeiro nome mais importante a cenário mundial é o Guardiola. Só que o Guardiola não vem pra seleção Nem brasileira. o esquece. Mourinho, nem o Mourinho, nem o Pochettino, nenhum Eles não deles. vêm. Eles não vêm. Nem o Klopp, nenhum deles vem. A questão aqui da seleção é buscar um treinador argentino, um espanhol, um português, como o próprio Jorge Jesus. Só que tem que ver a questão se o Jorge Jesus quer assumir a seleção brasileira. Se ele quer... Porque você assumir a seleção brasileira hoje é um risco muito grande para o treinador, para queimar o trabalho do treinador. Na minha concepção. E nós falando agora de treinador estrangeiro, falou de Jürgen Klopp e Flamengo e Liverpool no Mundial. Será que dá caldo? Pelo futebol jogado pelo... claro que, tipo assim, o peso do Flamengo na Libertadores é maior do que o Mundial. Então eu acredito que pode dar pro Flamengo, por quê? Porque vai jogar mais solto. Por quê? O favoritismo do Liverpool, né? Ele não pode jogar que nem o que jogou o Grêmio com o Real Madrid, que o Grêmio jogou com o Real Madrid para não ser goleado. Porque o Real Madrid ganha de 1-0, aos 49 minutos do segundo tempo, o jogador do Grêmio ficou ali, tocando ali. Não cruzou a 2 bola na minutos, área. Eu marquei Sim. 2 minutos e meio Tocando a bola sem cruzar na área. Tem que cruzar na área. E Dois com Jael cruel O na Jael área. na área. Todo mundo cruel na E ele área é bem lá. cruel. Ele Perdendo de 1-0 aos 49 do segundo tempo. O time não cruzou a bola acabou ali, o juiz acabou o jogo. Acabou no meio Então, do campo. assim, se o Flamengo não jogar pra não ser goleado, que nem o Grêmio jogou, o Flamengo tem grande chance. Com Jorge Jesus eu acho impossível. Com Jorge Jesus Não, eu é acho claro, impossível. claro que o Flamengo não vai fazer isso, né? O Flamengo vai jogar pro ataque. Mas o River Plate, o River Plate dominou o Flamengo. Então, não Mas é o River o Plate- final é diferente do que se você jogar um campeonato de pontos corridos. Né? A questão da final do Mundial, um possível final do É possível Mundial, final, né? Porque ainda com o tem- Flamengo passando e o Liverpool, a questão do emocional do Flamengo, na minha concepção, vai estar um pouco melhor. Exatamente. Porque, como você falou aqui ainda há pouco, A a questão Libertadores do... era um É um peso peso. muito Da grande. Libertadores, 38 anos depois, o Flamengo sem ganhar.
O emocional, eu percebi que o emocional dos jogadores estava muito abalado naquele jogo. O Ilharão Principalmente no primeiro tempo. Então, eu acho que esse jogo, possivelmente a final com o Liverpool, o Flamengo vai entrar mais aliviado. Tecnicamente, os jogadores do Liverpool e do Flamengo, o Liverpool tem uma pequena vantagem. Na minha concepção, não era aquele jogo que teve do Real Madrid e Grêmio, que era um abismo técnico. Porque ali no Grêmio, quem era o jogador que tinha no Grêmio naquela época que jogava bola mesmo bem? Né? O Luan tava jogando bem, o Everton tava subindo. O melhor jogador que tinha naquela época era o Arthur e tava machucado. Não jogou. Era o Luan, só o Luan, naquela época, né? Então, o Flamengo hoje você pega 4 jogadores do Flamengo que podem decidir qualquer hora um jogo. Você pega o Arrascaeta, você pega o Bruno Henrique, você pega o Gabigol, o Everton Ribeiro. São jogadores que em qualquer momento eles podem decidir uma partida. Não é? Então, na minha concepção, essa possível final de Flamengo e Liverpool, o Flamengo tem total chance de ganhar. Vai ser um jogo mais bonito do que o Flamengo e River Plate, com certeza. Sem dúvida. O River Plate jogou pra não deixar o Flamengo jogar. Ele fez o gol e segurou. Vamos segurar esse 1x0 aqui até o final. E olha que o favoritismo desse jogo tava em cima do Flamengo. O favoritismo tava em cima do Flamengo. E agora então, vai estar em cima do Liverpool. Agora o favoritismo vai estar o quê? Em cima do Liverpool. E o Flamengo, na minha concepção, tende a entrar mais aliviado na partida. Jogar um jogo ali como o Flamengo joga, né? Toque de bola, dominar o meio de campo. Então, o Flamengo tem que tomar cuidado. Dominar o meio de campo ali. Mas final é final, não tem como. Na minha concepção, o Flamengo perde o jogo pro Liverpool se não entrar bem concentrado. Se entrar igual entrou com o River, não ganha. Pode entrar bem concentrado. O jogo ali não tem esse negócio de entrar bem concentrado, não. Ali o jogo vai ser que vence o melhor. Ali o Flamengo ganhar tem que ser. Tem que ser jogar bem demais. O Flamengo tem que jogar muito bem, o Liverpool não pode jogar bem. Se o Liverpool pensar em jogar bem, aí fica um pouco complicado. Claro que quando o São Paulo foi campeão em cima do Barcelona, Liverpool. do próprio Liverpool, o Liverpool jogou demais. Mas o Liverpool não era o Liverpool de hoje. Não era, mas jogou bem. Massacrou o São Paulo. Claro que o Rogério Ceni salvou. O Chelsea contra o Corinthians foi do mesmo jeito. O Chelsea massacrou o Corinthians. O Cássio foi o melhor em campo. O Barcelona do mesmo jeito. O Barcelona contra o Inter do mesmo jeito. O campeão mundial mais improvável para mim, o brasileiro foi o próprio Internacional em cima do Barcelona. Foi um campeão imprevisível. Ninguém imaginava que o Internacional ia ganhar aquele jogo. Até o Chelsea e o Corinthians, a gente tava pensando assim, não, são times... Não, o Chelsea era muito bom. Não, mas o Chelsea não... O Chelsea não se compara com esse Liverpool de hoje. O Chelsea não se compara com o Liverpool de hoje, realmente. Mas o Barcelona naquele tempo não andava bem das pernas, não. Foi campeão porque vinha com a camisa, mas você já pegou o Ronaldinho Gaúcho fim de carreira. Que o Ronaldinho Gaúcho, pra mim, só jogou até 2005. 2005 pra cá, ele andou em campo. E pegou o Eto'o tava machucado. Deco, que era a grande estrela do Barcelona. Fim de carreira também. Então... Mas tinha o Puyol, que tava no auge da carreira. Melhor zagueiro do mundo. Né? Aí é diferente, então tinha... E o Liverpool e Flamengo? Eu acho que psicologicamente não tinha uma final melhor pro Flamengo que o Liverpool. Hoje, né? Hoje, então... Porque se você pegar o Real Madrid sabe que é campeão. Não adianta. Vai lá e ele ganha. O Liverpool ganhou 7 Liga Europeia, mas só tem 2 Mundial. Não, o Liverpool não tem Mundial, não. Nenhum Mundial. Tem 2 Mundial. Tem não. Eu vou olhar aqui. Tem 2 Mundial o Liverpool. Então ele é acostumado a perder. É igual essa decisão do Flamengo com o River. Pra mim foi muito melhor que o Boca Juniors. Porque o River é um grande time, mas é acostumado a ganhar e perder também. O Flamengo foi a final... E o Boca Juniors é só acostumado a ganhar. Pra mim foi uma final muito bonita. Porque perdeu o Corinthians, né? Tem muita gente que critica a final única, né? Jogo único, mas foi muito eu bom. nunca vi um jogo tão emocionante, né? Porque muitas vezes, você torce pro Flamengo, você torce... Não. Poucos amigos meus que não torcem pro Flamengo, que acompanharam o jogo, falaram, olha, eu já vi... Na minha vida, poucos jogos mais emocionantes do que esse. Então, foi decidido no final. Né? Foi muita emoção. Eu acho que nem... 6 títulos da Liga dos Campeões e nenhum Mundial, não tem não. Não tem nenhum Mundial? Nenhum Mundial. Pô, então eu errei feio. Não, pois é, eu acho que vai ser um jogo bem jogado. Claro que o Flamengo pode perder 2x0, pode pegar um contra-ataque lá. Não mas sendo vai ter goleado. mais chance, vai ter mais chance de gol do que teve contra o River. Vai ser mais pressionado do que foi contra o River. Então vai ser um jogo mais aberto. Uma coisa que eu garanto é que o Flamengo vai jogar melhor do que o Arsenal joga contra o Liverpool. E perdeu só de 3x1. Então...
Então vai ser um jogo bem disputado. E o Liverpool vem com o time completo, viu, pro jogo. O Jürgen Klopp confirmou o time completo. Até porque eles não têm mundial, né? E eles querem mais esse time. Tem problema também, favoritismo, né? Que a América deu um favoritismo pro Flamengo em cima do River Plate, né? Agora o favoritismo é o Liverpool. Com certeza. E tem aquela história, não tem mais pra onde correr. É ganhar o jogo, se perder não tem outra fase, tá ali. Acho que é mais fácil, o jogador joga mais despreocupado. O Flamengo tem que tomar cuidado também, é naquele jogo da semifinal, porque tem muitos times brasileiros que já passaram vexames de semifinal de Eu acho muito difícil mundial. o Flamengo sair fora na semifinal. Inter, o próprio River Plate ano Atlético passado, Mineiro né? ficou. Atlético Mineiro, Inter, River Plate. Atlético Nacional. Muitos times que eram possivelmente candidatos porque os caras são campeão do continente dele, né? Acho que vai pegar da Ásia ou da... Pode pegar o time do Cueja. Isso, do Cueja. Da Tunísia? Não, tem um time da Tunísia lá também, né? Mas se o time do Cueja... O do Cueja é porque é o campeão nacional. É Ásia e né? África. Se o time do Cueja vencer, ele enfrenta o Flamengo na E que semifinal. da América do Norte é qual? É o Monterrey. É Monterrey do México. Mas Eu acho que o lado do Liverpool é mais difícil. Eu acho que o Monterrey, eu acho que é um time casca dura, eu acho. Sim, claro. Eu acho que não. Porque esse futebol lá da Ásia pra lá, ninguém tá dando nada por isso, dá nada por isso, mas tem bons times ali. Principalmente a seleção do Catar e do Japão. Tá jogando bem, porque muita seleção considerada... Seleção do Japão O Japão é porque eles já estão preparando a seleção aí há muito tempo. Ele tem que ele joga competição aí com a seleção. Ele tá jogando com a Sub-21, agora jogou com a Sub-23, né? Tá jogando muito bem. Então mesmo. a seleção do Japão pode ficar de olho nela aí, nessa próxima Copa do Mundo aí. Até porque eles também agora, jogador nacional deles lá são poucos, mas só estrangeiro. É verdade. E é isso, pessoal. Quero que vocês sigam a gente no nosso Instagram, que a gente vai deixar na descrição do vídeo. A gente vai fazer alguns sorteios aí. Estamos pensando aqui em fazer um sorteio de uma camisa oficial do seu time. E eu quero que vocês se inscrevam no canal, nos sigam no Instagram, para que você possa receber todas as notificações dessa resenha aqui que a gente faz semanalmente aí, ou 2 vezes por semana. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.